testemunho da minha conversão. Afinal, como que eu me converti? Qual que é a história por trás disso? Pra quem não sabe, eu sou filha de pastor desde que eu nasci, minha mãe também é cristã. Alguns pensam que quem nasce em um lar cristão já nasce convertido, mas isso não é verdade. Todo mundo precisa se converter. Eu cresci na igreja louvando, todos os cultos eu queria louvar, uma criança abençoada, obediente aos pais. Mas quando eu tinha 12 para 13 anos, eu não queria mais saber de igreja. Pra mim, aquilo tava muito... Parei de louvar, parei de ir pra igreja, só ficava em casa no quarto mexendo no celular. Quando eu tinha 14, 15, 16 anos, eu comecei a sair para festas com as minhas amizades. Comecei a beber, a fumar narguilé. Mas tinha coisas que eu não fazia de jeito nenhum pelo que eu tinha ouvido na igreja. Querendo ou não, tinha uma semente dentro de mim. Quando eu estava com 16 anos, uma menina chamada Júlia me convidou para ir para a igreja dela. Eu pensei, eu vou, né? Não vou me desfazer da Júlia, né? Chegando lá, um menino me olhou, eu olhei para ele. Ele encontrou meu Instagram e a gente começou a conversar. Então, toda semana eu estava indo para aquela igreja com a Júlia, eu estava ouvindo a palavra, eu estava mais envolvida, eu estava aprendendo muitas coisas diferentes, mas ao mesmo tempo eu também estava conversando com aquele menino daquela igreja. Eu cheguei até a pensar que eu ia casar com ele. Enfim, aos poucos o Espírito Santo ia convencendo o meu coração. Por esse menino ser uma pessoa da igreja, eu pensei que ele era diferente. Pensei que ele seria diferente de tudo aquilo que eu já tinha visto. A gente conversava todos os dias e teve um dia que ele chegou pra mim e falou pra mim que queria ter aqueles atos comigo. Desde quando eu era criança, eu tinha no meu coração que essas coisas eram somente depois do casamento, até mesmo quando eu era do mundo. Eu já tinha beijado pessoas e tal, estava no pecado. Mas pra mim, aquilo era somente depois do casamento mesmo. Porque como eu disse, havia uma sementinha plantada no meu coração, que é a semente da palavra. Quando eu disse pra ele que não ia acontecer, não ia rolar de jeito nenhum, ele começou a ficar estranho comigo, começou a conversar menos. Eu perguntei o que havia acontecido, ele havia dito que estava confuso e tal. Lembro que eu fiquei muito chocada, porque eu tinha uma idealização na minha mente que aquele menino da igreja, por ele ser uma pessoa da igreja, ele era diferente, mas acontece que ele não era. E nem sempre as pessoas que estão na igreja são diferentes do mundo de fato. Então, eu comecei a me entristecer e ficar muito triste, a chorar muito, porque idealizado na minha mente, aquele menino era um menino diferente. Estava em momentos de muita tristeza depois que isso aconteceu, tristeza profunda mesmo, só queria ficar no quarto, ouvindo música, tava muito triste mesmo. Foi quando eu lembrei das palavras que eu havia ouvido no culto, que Jesus era meu melhor amigo. Se eu estivesse na tristeza, eu poderia clamar a Jesus, que ele estaria sempre comigo, que só Jesus tira a tristeza do coração. Eu fui lembrando das palavras que eu ouvi em toda a minha vida. Foi quando eu tomei uma decisão. Eu quero servir Jesus. Quero servir Jesus. Eu creio que esse mundo não tem nada pra mim. De tudo que eu já vivi nesse mundo, eu creio que só Jesus vai estar sempre comigo e só Ele vai me dar a verdadeira felicidade. A felicidade que eu preciso. A felicidade que ninguém pode me dar. A partir de hoje eu quero ser uma cristã. Eu quero servir a Deus de verdade. Gente, eu lembro que eu fui no banheiro da minha casa, dobrei os joelhos e falei pra Deus, Deus, eu quero te servir, eu sei que só o Senhor vai estar comigo em todos os momentos e eu quero ser uma cristã, eu quero servir a Deus. E a partir daquele dia tudo mudou. Tudo mudou. Eu parei de ir naquela igreja onde tinha aquele menino e comecei a ir na igreja do meu pai, a igreja que eu cresci, a igreja que eu sempre fui desde que eu era criança. E com o passar dos tempos eu fui mudando, fui abandonando hábitos, parei de sair, parei de fumar narguilé, parei de beber, parei de ficar conversando com vários meninos. E aos poucos Deus foi me lapidando, trabalhando na minha mente. E isso quando eu tinha 16 anos, no final de 2020. Quando foi em 2021, em outubro, eu me batizei para honra e para a glória de Deus. Quando foi em 2022, se não me engano, preguei pela primeira vez. Fui consagrada obreira, sou obreira até hoje. Em 2023, me tornei influencer e vocês sempre me mandam mensagem falando que eu sou uma pessoa abençoada, que através dos meus vídeos vocês ouvem a voz de Deus. Sério, eu não tenho palavras para descrever o que Deus fez na minha vida. Eu mudei da água pro vinho. Jesus realmente transformou a minha vida. Aquele vazio que eu sentia antes, eu não sinto mais. Claro que eu sou uma pessoa, sou um ser humano, eu me entristeço. Quando eu me entristeço, eu vou orar, eu vou ler a Bíblia, eu vou chorar pra Deus. E quando eu fiz de Deus o meu tudo, o mundo perdeu o brilho pra mim. O meu único desejo hoje para as pessoas do mundo é que elas se convertam e vivam o que eu tenho vivido. Tenho vivido uma vida com Deus, uma vida simples, com um Deus que me ajuda, um Deus que me ama, um Deus que me liberta dos meus pecados, um Deus que realmente está ali para todas as horas. Os seus amigos não estão com você todas as horas, os seus pais
podem não estar com você todas as horas, mas você tem um Deus que está em todo momento, em todo tempo, em todas as horas. Esse é o Deus que mudou a minha vida. E é dele que eu falo para vocês, um Deus que tirou aquele vazio do meu coração. Hoje em dia eu louvo, eu prego, eu abro culto, eu sou obreira da igreja, eu prego aqui para vocês na internet também e não tenho palavras para descrever o que Deus fez na minha vida. Foi algo maravilhoso e de Deus mesmo. Fez uma pessoa improvável se tornar provável para o reino dele. Que Deus abençoe vocês e esse foi o meu testemunho.